Uma tendência atualmente do público é negar os protagonistas clichês, considerados rasos ou genéricos. Isso vem tendo reflexos na internet com o crescimento de opiniões contrárias a essas obras, e também nas novas obras lançadas que vêm quebrando esses estereótipos e inovando com personagens considerados mais humanos. O problema disso tudo é que mesmo os novos protagonistas shonen não estão agradando o público, ou seja, o que deveria trazer uma nova perspectiva também vem sendo rejeitado em parte pelo público, o que parece ser contraditório. Por isso vamos analisar o motivo disso acontecer. Vamos ver alguns números. Itadori, por exemplo, mesmo sendo um protagonista bem diferente do que estamos acostumados, não é o principal personagem no gosto do público, ficando em segundo em uma pesquisa de popularidade. Já o Denji também sofre com o mesmo problema, sendo somente o terceiro personagem mais querido pelo público. Até aqui já ficou claro que o único problema não é o clichê, outras coisas estão envolvidas. Vamos analisar alguns protagonistas para ver se falta realmente profundidade, humanidade, ou como alguns dizem que faltam camadas aos personagens. Tanjiro, por exemplo, sofreu um trauma horrível ao ver a família morta, depois ele teve que lidar com a situação da sua irmã virar um demônio, algo que pelo senso comum ele deveria ter deixado a irmã ser liquidada pelos caçadores. Além disso, ao longo da sua jornada ele teve perdas importantes de companheiros valiosos. Todas essas reviravoltas e dramas já deixariam a história dele muito interessante, mas mesmo assim a galera não gosta. Vamos analisar agora um personagem totalmente diferente do Tanjiro. O Denji é totalmente oposto, um sujeito sem grandes virtudes, que sonha com coisas sujas e até ridículas. Denji é a personificação de uma humanidade perturbada. As suas perdas são significativas assim como as do Tanjiro, ele também sofre com dilemas morais como quando ele precisou exterminar o próprio amigo, além é claro de sofrer por ter crescido sem família e sem afeto. Já Itadori é o intermediário dos dois personagens anteriores, pois Itadori teve uma família, sendo seu avô a sua única família, mas a perda da única família dele também chegou para ele, com a morte natural do avô. Perdas de companheiros também fazem parte da sua trajetória, como quando Mahito matou um amigo importante para ele. Dilemas morais também fazem parte da construção desse personagem, pois Itadori precisou eliminar humanos para a sobrevivência, uma coisa totalmente contrária à promessa que ele fez ao avô. Todos esses personagens têm uma base traumática, com eventos terríveis em suas histórias, porém cada um com seu grau de percepção e seu sofrimento e superação. Mas mesmo assim, usando a mesma fórmula de sucesso, o público vê esses três personagens com diferentes níveis de construção como rasos, desinteressantes e até broxantes. Claro que isso não é uma opinião unânime, mas o público não é realmente apaixonado realmente pelos personagens. E aqui fica claro que não é a humanidade que falta nos personagens, pelo contrário, a única coisa que todos esses personagens têm em comum é ser um sujeito qualquer que foi envolvido em um mundo de demônios, ou seja, são pessoas comuns envolvidas em coisas maiores do que elas. E o grande problema dos fãs é exatamente isso, pois não é falta de humanidade que causa repulsa nos fãs, mas exatamente por serem pessoas comuns que deixam os fãs desinteressados. Ninguém assistiria Tanjiro cortando madeira para ajudar a família. Mas existe algo mais humano do que isso? Ninguém assistiria Itadori cuidado do avô no hospital, mas existe algo mais humano do que uma pessoa vendo seu único parente vivo à beira da morte? Ninguém assistiria o Denji catando lixo para sobreviver, mas existe algo mais humano do que a luta pela sobrevivência diária? Ou seja, não é a falta de humanidade que faz o público ter uma visão desinteressada dos personagens, mas o tédio. Todos esses personagens são entediantes. Por isso vemos outros personagens sendo mais bem vistos que o próprio personagem principal, pois eles são de fato mais interessantes. Um professor que já nasceu um deus entre os feiticeiros. Um demônio que era temido em sua época e domina com maestria várias técnicas. Ou um demônio sedutor, inteligente e capaz de manipular toda a sociedade humana. Todos esses personagens não precisam de uma história para sustentar o gosto do público, pois as suas personalidades e a expectativa de desvendar seus mistérios já é suficiente para eles serem amados. Todo mundo gostaria de ver mais e mais desses caras em ação, pois eles são capazes de coisas fora do normal, coisas que fogem à normalidade, enquanto os protagonistas são apenas caras comuns envolvidos na loucura do mundo. Então o gosto do público vai estar não na humanidade comum do personagem, mas no que é forte, contraditório, anormal, humilhante e perverso. Assim fica claro que o público busca não é a humanidade comum, mas a humanidade associada ao poder, dominação e subversão das regras, pois isso é mais interessante, instigante e glorioso. Se você gostou do vídeo, deixe o like e seja inscrito no canal.